Amigos, hoje vamos falar sobre seitas. Eu acredito que tu já ouviste falar sobre seitas, é um termo que ultimamente tem sido muito divulgado nos meios de comunicações, em massa. Hoje muito se fala sobre seita, mas o que é uma seita na verdade? Quais são as seitas que existem? Falando de seitas, eu gostaria de primeiramente dizer que o termo seita ela vem de um sentido de divisão ou difação de um grupo minoritário que se desmembra de um grupo maioritário e passa a ser conduzido por suas próprias ideologias ou suas próprias correntes ideológicas. No tempo de Jesus Cristo, no tempo do Novo Testamento, já existiam seitas judaicas ou seitas do judaísmo, como por exemplo os fariseus, que significam os separados, que era um grupo do judaísmo que haviam se separado, no entanto, do helenismo, ou seja, daquilo que era a cultura grega, grego-romana, para não se deixarem influenciar e serem levados para a idolatria. Os fariseus sabiam que uma das consequências da idolatria foi o cativeiro babilônico, daí que eles preferiram se separar e eram muito rígidos na observância da lei. O princípio que eles tiveram de separar-se daquilo que é impuro, daquilo que é mau, é um princípio bom. Mas eles foram muito ao extremo, exageraram muito naquilo que é a observância da lei. Tanto que você encontra muitas vezes os fariseus em choque com Jesus, porque Jesus operava curas e milagres no sábado, e como eles estavam muito apegados à lei, logo eles entraram em muitos choques com Jesus. Eles acreditavam em todo o Antigo Testamento, diferente dos saduceus, que era uma seita do judaísmo, que era mais da classe aristocrática, da classe alta, não acreditavam na existência de anjos, nem que há ressurreição de mortos, nem, por exemplo, em espíritos. Temos também a seita dos essênios. Estes também têm uma observância muito rígida nos seus costumes. Estes viviam em zonas desérticas. Os essênios viviam no deserto e procuravam também não se misturar com os demais. Acreditavam que para viverem uma vida que agrada a Deus, eles deviam viver separados no deserto, isolados, observando costumes rigorosos de alimentação, higiênico e por aí fora. O próprio cristianismo em si, quando surge, ele é conotado como uma seita. Por exemplo, em Atos está escrito que foram considerados os da seita dos nazarenos. Então o cristianismo, quando ele nasce, ele começa com um grupo de judeus, Pedro, Tiago, João, André e por aí fora. Eram judeus que, deixando o judaísmo, abraçaram o cristianismo. Logo, eles foram considerados também como uma seita. E falando em seita, hoje você pergunta para um sociólogo, o conceito que ele vai dar de seita é um conceito diferente daquele conceito que dá um teólogo. Quando nós assistimos no telejornal, você pergunta para membros do governo o que é uma seita. Para o ministro da Cultura, por exemplo, vai dizer que seita é toda aquela denominação que não está legalizada no Ministério da Justiça. Isso é que eles entendem, concebem como sendo uma seita. Para eles não importa se prega a Bíblia ou não prega a Bíblia. Se não está legalizada, não está reconhecida pelo Estado, é uma seita. Mas você pergunta para nós, teólogos, o que é uma seita, nós vamos dizer que seita já ganha depois um sentido pejorativo. Seita é todo aquele grupo que passa a discordar dos principais pontos da doutrina bíblica. Por exemplo, quais são os principais pontos que uma seita discorda? Aquilo que a maioria tem o conceito sobre a pessoa de Jesus Cristo. Uma seita normalmente ele vai atacar a pessoa de Jesus ou vai descredibilizar a humanidade de Cristo ou vai descredibilizar a divindade de Cristo. Muitos dizem que Jesus não é Deus. Por exemplo, também sobre o pecado do homem, sobre a existência ou não do inferno de fogo, o inferno literal, sobre o pecado, a salvação do homem. Há pontos que grupos minoritários discordam, dos pontos que a maioria tem o senso comum entre as igrejas tem como certo, esses grupos passam a ter como errado. Também sobre a autoridade da Bíblia. Uma seita
normalmente ela atribui aos seus livros, ou o livro dos seus fundadores, a mesma autoridade que tem a Bíblia. Daí que quando eu sou interpelado na rua, eu não aceito que alguém me abra um outro livro se não for a Bíblia. As pessoas defendem, não, a fulana disse, deixa a fulana, deixa o fulano de lado, mostre simplesmente a Bíblia. Então, essa questão de seita é muito complexa porque em cada teologia se estuda outro grupo como sendo seita. Você, se faz teologia católica, você vai aprender que a Assembleia de Deus, a Metodista e todos os outros ramos do movimento evangélico são seitas. Você pergunta para um testemunha de Jeová, ele vai dizer que além deles, que são o grupo verdadeiro, todo o resto é seita. Você estuda a teologia pentecostal, você vai ver que Adventista, Testemunha de Jeová, Simão Toco e por aí tudo é seita. Mas para nós, o que é uma seita? É todo aquele grupo que discorda dos principais pontos da fé cristã, da doutrina da Bíblia. Isto sim nós consideramos uma seita. Então, fique ligado nos nossos estudos, nos acompanhe, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre um ponto também muito importante. Vamos falar sobre separação versus rebelião. Será que duas pessoas que têm o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, podem entrar em discórdia? Chegar até mesmo de separar-se? O que é uma rebelião? Fique conosco, nos acompanhe, que nós estaremos instruindo e ensinando para os irmãos. Algum tema que quiser que nós abordemos, o irmão pode deixar o seu comentário, a sua pergunta no chat, que nós vamos fazer um vídeo para respondermos a essa questão. Deus abençoe, estamos juntos.